PL da fake news ou PL da censura? Vem com a gente nesse episódio do Ponto de Fala que a gente vai destrinchar o projeto de lei 2630, sim, que promete aí regular a internet aqui no Brasil. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Ponto de Fala, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aqui no nosso canal, sim, acione o sininho aí da rede social, compartilha, dê o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, porque assim mais gente é atraída aqui para o nosso canal para acompanhar nossos papos todas as terças e quintas. Hoje a nossa conversa é muito importante, relevante e especial, porque a gente vai falar de um tema que atinge muito nós como criadores de conteúdo aqui no ambiente digital e vocês também como audiência aí da internet, que é o projeto de lei 2630, que para alguns é o projeto de lei das fake news, para outros é o projeto de lei da censura. Mas hoje a gente vai destrinchar um pouco desse projeto, dizer o que está realmente em voga, em proposta, e para isto eu tenho aqui ela que é especialista aí nesse ambiente digital, em crimes aí no ambiente de internet também, que é a advogada Elaine Keller. Tudo bom, Elaine? Tudo bom. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer esclarecer, acima de tudo. Muito bom. Para a gente começar esse papo, eu acho legal, porque algumas pessoas ainda não estão muito inseridas na conversa, né? Então, como que a gente explicaria para alguém que não sabe nada ainda do projeto de lei, do que se trata e o que ele está propondo? Vamos lá. O projeto, ele tem, o PL 2630, ele tem exatamente 3 anos de criação. Quando ele foi criado lá pelo Senado, né, a ideia era justamente tratar especificamente da questão das fake news ou desinformação. Só que quando ele passa para a Câmara, ele tem ali algumas alterações. Hoje a gente tem como relator o deputado Orlando Silva. E hoje é muito mais, se você olhar, inclusive esse texto também já sofreu algumas alterações, né? Se você olhar para o novo texto, o último, né, a última versão, você vai perceber que é muito mais uma regulação das plataformas de mídia social, de mensageria, do que propriamente, até buscadores também, do que propriamente tratar exclusivamente da desinformação. Por quê? Porque, assim, vamos lá, é importante a gente ressaltar esse ponto. O direito à opinião, todos nós temos, e é um direito assegurado pela Constituição. Sim. O problema não está em eu dar opinião. Eu posso chegar hoje no meu Twitter, eu posso chegar no meu Instagram e falar, gente, não vou tomar vacina, eu acho que vacina causa, sei lá, mal súbito, causa Sim, tem alguma AIDS. contraindicação, e que foi dito, né? Exatamente. Tudo bem, eu tenho direito a opinar. Eu posso falar a besteira que for, tudo bem. O problema é quando eu impulsiono isso para que isso se torne uma realidade, para que isso se torne uma verdade, para que isso sobrepuje a verdade, que a verdade é a ciência. Se a ciência está certa ou está errada, se daqui a 20 anos a gente vai descobrir que não, a vacina realmente causava algumas... Gente, mas a gente só tem a ciência. Quem pode falar hoje sobre isso Ela que são tem a os legitimidade cientistas. hoje para falar. Exatamente. Para garantir o que há ali de mais próximo da verdade, né? Ainda que a verdade, às vezes, se substitua ao passar do tempo, conforme a gente vai ganhando conhecimento, mas hoje quem tem mais propriedade para falar sobre o tema são os cientistas. Claro. Né? Eu não sou médica, eu não sou, né? E nem quero ser. Então, eu deixo a cargo deles essa decisão. Então, eu penso que a gente tem que procurar um médico, escutar o que os médicos especialistas falam e seguir. Né? Então, por exemplo, eu particularmente procurei o pediatra do meu filho e ele disse, olha, a chance de vocês ou do seu filho ter alguma complicação por tomar a vacina, estatisticamente é muito menor do que se ele não tomar, né? E contrair, por exemplo, o vírus do Covid. Então, daí você toma a sua decisão, né? Baseado num especialista. Claro.
Então, isso ok. Então, se eu, baseado no que o meu pediatra falou, dissesse não vou tomar. Se tem alguma chance de contraindicação, né, igual aquele sujeito que ele é bula e não toma o remédio, beleza. Aí eu vou lá, eu posso até expor isso na internet, porque as pessoas expõem demais hoje a vida delas nas redes, etc. Em WhatsApp, enfim, nos serviços de mensageria, ok. Tá. O problema é quando eu começo a pagar ou começo a ganhar seguidores e começo a criar uma tese que sobrepuja, ou seja, que começa a desconstruir aquilo que a ciência fez, ou aquilo que é de fato a verdade, né? Tá. Então, esse é o problema, né? É quando a gente acaba criando um dano à sociedade, à coletividade. Tá. E é isso que se quer acabar com esse PL. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, um post de uma pessoa física, normal, orgânico, um post lá tal, não teria problema. De jeito O nenhum. problema é se ele fosse impulsionar, que hoje é muito simples, né? Qualquer pessoa coloca lá R$50, impulsiona, isso já, os R$50, dá um exemplo do Instagram, você já alcança aí quase 10 mil pessoas. Exato. Então, nesse caso, essa plataforma não deveria permitir que ele impulsionasse esse tipo de conteúdo, é isso? Exatamente. Ela Tá. tem que ter ali algum mecanismo, né? E hoje elas têm a tecnologia disponível para isso, para dizer, isso aqui não está legal, isso aqui pode causar algum dano à coletividade. Porque assim, eu tenho o meu direito à liberdade de expressão. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não é isso que se quer acabar. Né? Tá. Agora, a minha liberdade termina quando começa a sua, e principalmente quando começa a de milhares. Então, no direito, a gente se pauta pelo seguinte: o direito individual ele está abaixo do direito público, né? Do direito da coletividade. Aquilo que é direito público está acima do individual. Então, por mais que eu tenha liberdade de expressão, eu não tenho o direito de gerar um dano à saúde pública, né, às questões que envolvam a democracia. Esses são direitos coletivos, da coletividade. Então, o meu direito acaba aí, até onde começa o seu direito. Senão, a gente viveria uma anarquia total, né? Total, exatamente. E agora, por que as empresas estão tão relutantes quanto a isso? Porque eu pensando como, sei lá, né, eu comando uma empresa, uma grande dessas big techs, eu não quero ter esse tipo de conteúdo que é nocivo na minha rede social. Mas então o que acaba impactando eles seria uma queda de receita, é por aí? Exatamente. Tem uma questão assim, a gente sabe que fogo no parquinho, desinformação e tudo isso que a gente tem visto aí na internet impulsiona conteúdo, né? Gera monetização. O algoritmo entende aquilo e já começa... E às vezes nem entende. Né? Então, vamos lá. Se você Tá. por exemplo, numa plataforma de vídeo, não vou citar os nomes, né? E tem ali o chat, o algoritmo é burro. O que eu quero dizer? Ele não está lendo o chat, ele está vendo... Porque ele tem milhares de vídeos acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Né? E aí ele percebe que tem um vídeo que a galera tá ali no chat disparando. Aí o que ele faz? Ele sobe esse vídeo, porque esse tá com maior visibilidade, tá com maior público. É que nem televisão, né? Tá com mais engajamento. Então ele sobe e impulsiona esse que tá com maior engajamento e ganha dinheiro com isso. Então ele não tá olhando ali no chat se estão te xingando, se estão dizendo que você tem cara de traquina, que você se formou em Cuba, que você é fascista, que você... Ele não está olhando, ele está olhando que aquilo ali está bombando e está tendo, então, audiência, como se fosse televisão. Se tem audiência, eu subo. É exatamente o mesmo mecanismo de televisão. O que dá audiência, dá dinheiro, dá retorno para o meio de comunicação. Né? Tá. E a internet está indo pelo mesmo caminho, nesse sentido de monetização. Então, o que se quer justamente é acabar com isso, porque as plataformas elas estão se monetizando com algo que não é construtivo, que é desinformação, né? Que é a informação distorcida. E o que se quer é que acabe com isso, porque é o que eu te falei. Quando você impulsiona demais, você já não sabe mais o que é verdade. Então, assim... no que tange as pessoas da medicina,
A pessoa que é de medicina fala, não, eu sei se isso é verdade ou não, eu sei se há capacidade disso acontecer ou não. Mas nós que não somos leigos, alguém fala, fulano morreu depois que tomou a vacina porque teve uma síncope, sei lá. Querendo ou não, a gente fica meio cismado com isso. Então, se isso se torna uma verdade, não sei. E às vezes você vai olhar, não é bem assim, era alguém que já tinha uma comorbidade, ele não morreu por causa da vacina. Só que não vem essa informação. Tá. Né? Porque a fake news, inclusive, você tem várias modalidades de fake news. Então, posso vamos entrar falar nelas? delas, adoro, então, vamos lá. vamos. A fake news, ela pode ser no conteúdo e ela pode ser também na chamada. Tá. Então, o que eu faço? Eu faço uma chamada de matéria com um título mentiroso e desminto, às vezes, no conteúdo. Ou explico melhor no conteúdo. Então, assim, eu posso fazer uma chamada assim... menina de 17 anos morre depois de tomar a 3ª dose da vacina de mal súbito. Aquilo... Todo mundo vai lá, tomei a 3ª dose. Caraca, uma menina de 17 anos. Todo mundo é leitor de manchete, principalmente, exato, né? Você fala, caramba, deixa eu ver. Aí você entra ali, mas ela tinha comorbidade, ela tinha um problema de coração. Então, os médicos estão analisando e afastando. Só que ele vai trazer isso no meio de um conteúdo enorme. E internet é imediatista. Você toma a pessoa nos 5 primeiros segundos. Isso. Você sabe disso. Então, assim, a pessoa leu aquela manchete, às vezes a pessoa nem vai no conteúdo. Tá. Alguns vão entrar e ler até o fim. Outros sequer vão fazer. A maioria. Putz, eu li no Twitter. Uma menina de 17 anos morreu de mal súbito depois que tomou a 3ª dose. E aquilo vira... E aí, se você olhasse, não tinha exatamente nada. O que essa imprensa marrom fez? Criou um título justamente para impulsionar a matéria dele. Exato. Mas impulsionar de uma maneira desonesta. Né? Então, o que a gente quer é justamente combater essa desonestidade. Né? Por quê? Porque hoje, Fernando, se eu vou, por exemplo, na Jovem Pan, se eu vou na Globo, e eu falo alguma mentira, alguma besteira, algo que gere algum dano... eu vou ser responsabilizada e o meio de comunicação também, sim, por ter me dado esse espaço. Ele é solidário. Na internet, não. Né? Então, a empresa, ela se monetiza... Dane-se. E ela não é responsabilizada. Né? Ela só é responsabilizada no artigo 19 do Marco Civil da Internet se... houver uma decisão judicial mandando ela tirar aquele conteúdo, tá, e ela não tirar. Né? Então, só neste momento que ela passa a ser responsável pelo aquele conteúdo. Mas e aí? Nós vamos ficar judicializando todo o conteúdo desonesto da internet? Não, ela tem que ter. Já que ela se monetiza com isso, ela tem que ter um mecanismo de tornar aquele serviço mais qualitativo. Sim. Né? Inclusive porque está no nosso Código de Defesa do Consumidor que qualquer serviço prestado necessariamente tem que ser com qualidade. Então, se eu estou tendo ali um ambiente desonesto, né, que está causando ali danos à sociedade, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Então, é isso que se quer. Não fazer uma censura. Então, o que a gente precisa desconstruir é essa ideia de haverá censura, você não vai poder falar mais nada na internet. Não é isso. Opinião todos nós poderemos ter. O problema é quando você, de alguma forma, quiser tratar essa desinformação de modo a convencer a coletividade ou gerar algum pânico ou algum... Tirar proveito daquilo. Exatamente. Né? Gerar algum tipo de problema ali para a saúde pública, para a democracia, né? E etc, etc. Agora, veja, você desconstruiu uma coisa, vê se eu estou certo aqui, que muita gente fala, pô, mas esse projeto... Daí falam, né? O Xandão quer mandar em tudo mesmo, quer canetar e tudo mais. Então, na verdade, é um projeto que vai afastar mais o judiciário e deixar as plataformas reguladas para que toquem, exatamente. Não é isso? Não, e eu achei um absurdo o último texto, porque no texto inicial que Orlando Silva tinha apresentado, ele propunha justamente uma criação de uma comissão,
né? Que é muito que a gente vê aí já, por exemplo, na Europa. A gente já tem 55 países regulamentando Olha isso. plataforma digital. Não é uma coisa exclusiva Uma invenção do nossa, Brasil, né? uma invenção do Brasil. Tá. Né? Então, ia ser uma comissão formada por 21 membros, Tá. né? De vários segmentos. Você tinha gente do CONAR, você tinha gente do Congresso, você tinha gente do CNJ. Então, pessoas da sociedade civil, 5 membros da sociedade civil. Então, eram várias pessoas que iam ali num comitê, né, decidir ali, né, olha, isso faz sentido, não faz. Quando você tira esse comitê, quando você tira uma agência reguladora para isso, você está colocando nas mãos de um único órgão, de um único poder, a decisão. Ela vira monocrática. E é isso que fizeram. O que acontece? Com a ausência agora de uma lei para regular isso, nós vamos ter o judiciário fazendo isso. Né? E aí vem a tal história, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes é autoritário, ele está passando os limites. Desculpa, na ausência de lei, alguém, né, a demanda cai para o judiciário ele está lá com o inquérito das fake news, a gente não tem uma lei sobre isso, ele vai tomar ali as decisões dentro do que ele entende ser legal. Né? Então, a gente deixou, de fato, na mão dele, ou vai deixar na mão do governo, né? Aí vai dizer o quê? Que o PT queria acabar com a liberdade eu acho que de expressão. Muita gente está fazendo de propósito. Então, Para não aprovar, e daí vai ficar na mão do Alexandre de Moraes, vai ficar na mão do governo, e daí quando tiver a primeira intervenção, vai falar, tá vendo? Como teve acabou agora a liberdade de Telegram. expressão. Oi? Como teve agora do Telegram. Essa exatamente. Eu estava vendo o semana, bate-boca ontem no Congresso. Tá todo mundo criticando ao extremo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque o Telegram mandou uma mensagem para todos os usuários, dizendo que o PL era uma censura do governo, né, e pedindo para as pessoas procurarem o deputado que elas votaram para que o PL não passasse. Né? Então, ele mandou tirar esse conteúdo em 72 horas e aí todo mundo caiu em cima dizendo que aquilo era censura, etc. Não é censura. Uma coisa é o Telegram, né? Usar ali seu corpo de juristas, né? Ir até Brasília, fazer ali seu movimento de convencimento dos parlamentares, etc. Isso ok, é legítimo. Agora, você não pode usar a sua força e, de novo, usar uma mensagem com desinformação, porque ali eles colocam censura do governo e não explicam por quê, né? Então, eles mandam isso e incitam as pessoas a procurarem os parlamentares e irem contra o PL. Tá. Né? Então, nesse momento é que foi o problema. Por quê? Porque, de novo, ele usou a massa de usuário deles. Né? Para dizer, o PL é uma censura. Baseado em quê? Né? Então, ele só escreve uma frase, solta no ar, que eu falei agora. Fundamenta, né? Então, fundamenta. Por que você acha que o PL é uma censura? Aí, o que as pessoas ficam com medo? Se o Telegram está falando isso, ou se eles estão... Deve ser. Eu já escutei várias pessoas falando, mas, doutora, eu não sou favorável, porque agora eu não vou... Se eu falar mal do ministro Alexandre de Moraes, vão cortar minha conta. Aonde viu isso? Não vão. O ministro Alexandre de Moraes tem mais o que fazer na vida dele. Exatamente. Né? Se ele Eles acham que ele vai ficar com uma tela aberta lá, né, fiscalizando a galera. Me perseguiu. Né? Não faz o menor sentido. Né? A gente pode até testar, se quiser. Ministro, eu vou fazer por teste. É mais fácil o Elon Musk fazer o contrário na plataforma dele do que isso acontecer. Então, assim, claro que não. Agora, se aquilo ganha corpo, é óbvio, né? Ele vai olhar para aquilo e ver se merece ou não algum tratamento. É só isso. Mas opinião todo mundo pode ter, né? Desde que, de novo, né, a liberdade de expressão, a sua liberdade termina quando começa a minha. Então, a sua liberdade de expressão vai até onde você me ofende, por exemplo. Então, isso já está hoje positivado no Código Penal. Você também não pode chegar lá na sua mídia social e falar, Elaine, sei lá, Elaine roubou
5 milhões. Você vai ter que provar, né? Senão eu vou te processar. Mas isso já existe em lei, Já né? existe lei. Então as pessoas também precisam parar, porque não existe nenhum direito absoluto, por mais que esteja na Constituição. Sim. É isso que as pessoas não entendem. Quer dizer, você tem liberdade de expressão desde que você não fira o próximo ou a coletividade. É simples assim. Agora, você querer falar, eu acho, como falam lá no chat da Jovem Pan, quando eu apareço, falando, ela tem cara de traquina, a voz dela é horrorosa. Pode falar. Nossa, que coragem você aparecer lá, viu? Olha, admiro. Quer falar, fala, entendeu? E, sinceramente, eu penso assim, é falta de conteúdo, né? Sim. Porque você quer, vamos debater. É que nem o ministro Flávio Dino fala, tô aqui, vamos debater. Quer debater? Quer contrapor? Acho maravilhoso, isso é democracia. Agora, você me criticar pelo que eu falo, me chamando de cara de traquina, você não tem conteúdo. Chegou o outro lá e falou, seu gordo e tal. Nossa, gente, adultos, né? Não estamos na quinta série. Exatamente, né? Parece... Nem meu filho briga assim na escola, filhos, né? Exatamente. Agora, falando em filho, como que fica dentro desse projeto, Elaine, que eu acho muito interessante? Você explicou bem aí que não há censura e que as pessoas têm esse lance de impulsionamento que vai ser mais cercado. Mas esses grupos aí, né, principalmente, eu vi uma matéria esse fim de semana na Folha, falando que a plataforma Discord, que é uma plataforma que as crianças usam bastante para ter chat quando estão jogando, né? E está aparecendo muito lance de violência sexual, de incitação à violência. E o controle desses grupos aí, como fica? Já existe uma coisa hoje em dia para controlar? Ou ela também vai ter um olhar mais forte? Sim, hoje a gente se subsidia pela legislação brasileira. Tá. Então, tudo aquilo que possa ser entendido como pedofilia, né, ou que, de alguma forma, fira, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, você já pode invocar ele justamente para excluir este conteúdo, né? Eu mesmo, quando acompanhei o trabalho do Dr. Fernando Carpes no Procon, né, eu fui uma assessora ali da equipe com relação a essa questão de internet, e a gente chegou a fazer algumas notificações, por exemplo, à época ao TikTok, justamente por conteúdos que você tinha ali vídeos que as crianças apareciam desnudas. Desafios, você lembra aqueles desafios que a pessoa fazia, gente que morreu, né? Sim, exatamente. Palavras de baixo calão, enfim, conteúdo muito ruim. E aí a plataforma se defendia dizendo, não, mas criança não pode ter conta. Mas nós fizemos o teste e elas podiam acessar o conteúdo mesmo não sendo usuário. Sim, né? pode. Então, hoje a gente já se subsidia da legislação brasileira para, de alguma forma, impedir a veiculação desse tipo de conteúdo. Mas é óbvio que quando você tem uma lei dedicada, né, a regulamentar as plataformas, você também ganha força. E até porque a ideia também era ter uma agência que cuidasse do tema. Por quê? E aí vem de novo, as pessoas acham que a agência seria justamente para ser uma agência espionagem do governo. Tá, entendi. Né? O pessoal viaja, né? Não, por quê, gente? Assim como a gente tem hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? É uma agência, é uma autarquia, né, que ela vai criar ali diretivas com relação à questão dos dados pessoais. Entendi. E a gente precisa também de uma autoridade para regular plataformas. Por quê? Porque o mundo digital é muito dinâmico. Sem dúvida. Né? Não dá, e ninguém quer, obviamente, delimitar o que pode ser desenvolvido como inovação. Ninguém quer, em nenhum momento, regulamentar a tecnologia, a inovação. Porque inovação ela não deve ser. Né? O que a gente precisa é saber usar com inteligência, com parcimônia essa tecnologia. E a agência é boa porque você não precisa ficar toda hora levando esse tema para o Congresso. Você pode ter uma agência que, a partir de uma lei, ela seja criada, e ali, conforme a sociedade vai evoluindo nas inovações dentro do campo digital, ela vai lançando diretivas, né, diretrizes, vai fazendo essa composição aí com as plataformas, vai fazendo esse
essa intermediação entre o que é bom pro cidadão brasileiro e o que é bom para as plataformas, de modo que você tenha um equilíbrio ali das relações, né? Então, a agência seria muito prudente a criação nesse sentido. Foi uma das coisas que foi tirada do texto que eu mais senti. Poxa vida. E te falo, ainda bem que o PL não seguiu para votação, porque eu acho, sinceramente, que eles devem provocar uma discussão sobre isso e voltar com essa agência, sim, com essa comissão, para que a gente não tenha decisões monocráticas. Sim, eu adorei também que a Joki conseguiu fazer esse papo aqui, né, antes que se resolvesse. E, Elaine, porque assim eu penso, né, se cria um algoritmo para tanta coisa, sei lá, a plataforma podia ter um algoritmo que, o cara subiu um vídeo ensinando a fazer uma bomba. Já não sobe porque o algoritmo entende que... Exatamente. E tudo bem, mas aí o algoritmo é limitado, ele pode... Eu coloco lá a palavra bomba. Pode ser que um dia eu use palavra bomba para outra coisa. Até bomba de chocolate. Exatamente. Porque a língua portuguesa é muito rica, né? Sim. E a gente tem as gírias e tal. Tudo bem, mas aí ele faz ali um primeiro filtro, né? E depois você tem ali, né, uma equipe que vai olhar. E a questão não é ele falar uma vez, foi o que eu acabei de falar agora. Ele falar bomba uma vez, tudo bem. Agora, se a gente percebe que é um perfil que é dedicado a ensinar práticas ilícitas, como, por exemplo, a criação de uma bomba, né? Aí você tem que olhar para o perfil. Então, são duas coisas diferentes, o conteúdo e o perfil, que é criado justamente com o viés de incitar a violência, incitar aí qualquer tipo de ato ilícito, né? Tá. Eu separei algumas coisas que eu considero positivas aqui do PL, e para as pessoas saberem também, que eu acho que são coisas básicas que eu fiquei até assustado que a gente... Por que a gente ainda não tem, né? Por exemplo, proibição da criação de contas falsas, né? Isso é super comum, né? A gente tem uma plataforma que tirou ainda um selo que dava, né, a credibilidade de uma pessoa ser aquela mesma, de verificação. Então, agora, teoricamente, eu posso criar um perfil da Elaine e comprar o selinho e dizer que eu sou Elaine de fato. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Proibição do uso de bots. Queria até que você comentasse um pouco, Elaine, né? Ultimamente, isso, por exemplo, a gente acha que o mais simbólico são as eleições, quando isso acontece. Exatamente. Né? Olha, as pessoas não fazem ideia de quantas pessoas são lesadas na internet e que isso tem gerado danos, às vezes, irreversíveis. No meu escritório, eu recebo várias demandas de pessoas que têm aí o seu perfil duplicado, informação duplicada. Eu tenho um caso que é muito emblemático de um advogado, né, por óbvio, não vou citar o nome. Ele não tinha Instagram, quer dizer, ele chegou a criar no passado uma conta, mas zero conteúdo ali. Sabe quando você cria e não posta nada? Deixa aberto ali só e já era. Exatamente. Tinha ali algumas pessoas que ele seguia, tal, mas era um perfil fechado e ele nunca usou. Assim, ele criou naquela coisa de oba-oba, mas não usou. Criaram um perfil similar, com a mesma fotinho, né? E aí trocaram assim, a última letrinha só, né? Aquela coisa que você não vai perceber no imediatismo da internet, você não percebe. Criaram uma outra conta e, para dar credibilidade, pegaram ali alguns conteúdos que ele não aparece, mas é tipo, hoje eu tô aqui não sei aonde, mais ou menos, sabe? Sim. E no direct do Instagram começaram a mandar informações sobre ele. Obviamente, era alguma pessoa que ele devia estar judicializando contra, né? Que fez isso de uma maneira muito baixa, torpe, né? Pegou ali informações dele e passou para a mulher, né? Para a ex-mulher, mãe do filho, etc, etc. E começou a dar notícia dele, da vida pessoal dele para ex-mulher, que já que já não tinha ali uma vida muito saudável com ele, uma relação muito saudável, enfim. Criou uma série de problemas para ele. Pois muito bem, ele foi ao meu escritório, a gente então entrou com uma ação pedindo que e a pessoa tirou esse perfil do ar. Fez isso, soltou a bomba, fez o estrago, excluiu a conta. Entrei com uma ação pedindo então no judiciário
que a plataforma nos informasse. O perfil, quem era o dono daquele perfil, quem tinha feito aquilo, porque a gente quer judicializar contra a pessoa, né? Cobrar dela os danos. Sim. A plataforma simplesmente disse o seguinte: o perfil foi excluído e a gente não guardou as informações, essas informações ficam no nosso banco de dados nos Estados Unidos e a gente trabalha de forma independente, a gente não tem acesso. Meu Deus. A juíza de primeira instância, salvo engano foi uma juíza, ela falou, tá bom, então eu só vou multar em R$5.000 porque você deveria ter mantido esse dado aqui no Brasil e tal. E a sentença saiu que eles devem pagar para o meu cliente R$5.000. Desculpa. R$5.000 não paga o dano que ele sofreu. A gente quer a informação. Né? E aí agora eu estou tentando, ainda não consegui recorrer dessa decisão, estou tentando que seja enviada uma carta rogatória para a plataforma nos Estados Unidos para ter acesso às informações desse perfil. Então é um absurdo. E isso o PL ia acabar, porque obrigava que as plataformas tivessem sede no Brasil. No Brasil, eu vi. Era uma das próximas que eu ia citar aqui. Exato. E a gente ia acabar com esse problema. Né? Então, você entendeu o que é muito grave, o que acontece? Eu já tive pessoas que tiveram suas informações usadas para perseguição, né, internet. Eu tenho inúmeras demandas no meu escritório e por isso eu posso te dizer, o PL vai ajudar muito as pessoas. Eu espero que ninguém que esteja nos assistindo tenha tido nenhum problema hoje com a questão da vida digital. Mas quando você tem, aí você vê a necessidade de realmente regulamentar as plataformas. Porque as respostas são muito vazias, muito díspares do que a gente imagina que deveria ser um atendimento correto, seguro, de uso dessas plataformas. É assim, olha, estava no meu termo de uso, a conta foi excluída. Então, a gente não tem ali um compromisso hoje tão forte com o usuário, que é um consumidor final da plataforma, né? Viver em regulação ou em regulamentação é diferente de viver em censura, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou livre, mas eu não posso, né? Vou ficar pelado e pegar um metrô pelado, né? Tem uma regulação ali em cima daquilo, né? Exatamente. Ou atravessar a rua, eu tenho que respeitar na hora de ter o sinal, né? Então, eu gosto de fazer essas analogias porque as pessoas parece que confundem muito isso. Eu quero te perguntar, tem algum ponto específico que você acha que, de repente, no projeto está meio mal escrito, não sei se é assim que se diz, que faz as pessoas ainda pensarem que pode ser uma censura, Elaine? Olha, sinceramente... Ou virou uma polarização mesmo? É uma polarização, porque, obviamente, você tem aí correntes hoje que usam da desinformação para angariar aí seguidores, né? Que é o que a gente chama de lacração, né? Que é você, como eu te falei, gera ali uma polêmica sem trazer muitos subsídios, né? Por exemplo, eu escuto coisas pavorosas, né? Assim, do tipo a história do dia 8, né? Tem gente que realmente acredita que aquilo tudo ali foi forjado para incriminar, né, o movimento de extrema-direita. A Elaine está se referindo aqui, para quem não se situou, de 8 de janeiro, quando teve toda aquela invasão no Congresso, lá em Brasília e tudo mais. Eu nem vou entrar nessa polêmica, mas aí, olha como é que é louca a história, né? Eu não quero parecer que tendenciosa, mas só pensa comigo, segue o fio, vamos lá. Tá bom. Digamos que fosse ali uma turma infiltrada que fez toda aquela desordem para eventualmente colocar a culpa na direita. Tá. Vamos seguir essa mentalidade. Então, por que é que a direita está brigando dessas pessoas estarem presas? Deixa elas presas. Se elas não são da direita. Então, é umas coisas que não se encaixam. É isso que eu falo, entendeu? Então, vira uma conversa de louco. Na minha cabeça, a coisa está virando uma conversa de louco. Então, a gente precisa ter efetividade no nosso discurso e ter uma coerência. Claro. Né? Então, assim,
o que eu penso, então, a gente está criando paixões, isso não é bom, a nossa sociedade está ficando doente de alguma forma. Seja para a direita ou para a esquerda, a gente está doente. A gente tem visto pessoas serem assassinadas por questões políticas. A gente não pode deixar que isso aconteça. A violência nas escolas é outro absurdo muito grande. Né? E foi inclusive o aumento da violência nas escolas que fez com que a gente quisesse acelerar aí a aprovação do PL 2630. Porque muita coisa foi inspirada na internet. Exatamente. E foi ali, são grupos fechados. Isso, então. Você tem ali nas mensagerias, não vou falar o nome de nenhuma plataforma. Eu falei aqui, mas para depois ninguém vir querer me judicializar. Qualquer né? coisa eu contrato a doutora depois. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, é isso que se quer acabar. Né? Você tem que... Porque eu digo assim, gente, vamos fazer uma analogia com o mundo real. Né? Se você hoje leva o seu filho num parque de diversão, num restaurante, qualquer lugar público que seja... você vai procurar saber se ali tem um mínimo de segurança e vai exigir isso. E tem até lei para você exigir isso. Então, num parque, tem que ter uma altura indicada, né? Altura recomendada para entrar no brinquedo. Você tem que ter câmeras, né? Olhando ali a segurança, no restaurante também. Né? Você tem ali uma série de medidas de proteção para dar qualidade de uso, de modo que você possa ir com o teu filho e se sentir seguro o suficiente para desfrutar do serviço e ir para sua casa. Por que é que eu vou deixar meu filho se atirar na internet e não cobrar nenhuma responsabilidade, nenhuma segurança? Perfeito. Né? É isso que as pessoas precisam pensar. Nós estamos colocando os nossos filhos. Né? Se você olhar, as novas gerações, elas não assistem mais televisão. Eu tenho um filho de 9 anos que ele não liga a televisão, a não ser que seja para jogar o PlayStation. Meu filho liga, tem 12 anos, para assistir o YouTube na televisão. Exato. Meu filho também. Ou para jogar PlayStation. Isso. Senão ele fica com aquele iPad para cima e para baixo, o tablet, desculpa, para cima e para baixo, olhando só streaming. Eles não querem mais ver exatamente a programação eles querem escolher o que eles querem ver, né? E naquela coisa, eu assisti 1 minuto, tá chato, um passo para outro. É a nova geração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A culpa é dos pais, os pais têm que vigiar. Desculpa. É o que muita gente defende. Mas o pai que é pai, mãe que é mãe, não deixa. A gente primeiro, aqueles que dizem que meu filho não vai ter acesso... Não dá mais, né? O mundo está conectado. Sim. As crianças têm que estar conectadas, senão ele vai virar, né, um hermafrodita, alguém fora do... fora do seu tempo, né? Fora do seu tempo. Agora, para além disso, tudo bem, eu monitoro o conteúdo do meu filho, mas eu quero também uma internet segura. Eu quero saber que as plataformas também estão monitorando. Né? Não basta só eu como pai e mãe. Claro, eu quando escolho um restaurante, eu escolho um restaurante com segurança. Mas, para além disso, eu preciso que os restaurantes também ofereçam um espaço seguro. Segurança, exatamente. Né? Então, é simples assim, não há Tem nada até a vigilância sanitária que cuida da limpeza, né? Fiscaliza como se a comida da cozinha está limpa. Exato. Não é? Então, assim, é muito do que o ministro Flávio Dino disse. O que não pode ir na rua, não pode ir na rede. Simples assim. É isso. Né? Você citou que tem muitos países, aí, mais de 50, que já trabalham com isso. Você pode citar alguns que tenham, não iguais, mas semelhantes a esse projeto, assim, para o pessoal entender que não é invenção nossa? Acho importante isso. A Alemanha, né? A Europa, como um todo, já está nesse viés. Né? A Europa já vem discutindo, inclusive, ano passado, foram promulgadas 2 leis. Né? Uma que cuida exatamente da questão do e-commerce. Né? Mas isso a gente não precisa no Brasil, porque a gente tem, de novo, o Código de Defesa do Consumidor, que tem mais de 30 anos. E cobre bem já essa parte, Cobre né? bem. Olha, eu tenho muito orgulho de falar do nosso Código de Defesa do Consumidor, porque a gente é um dos países mais desenvolvidos em proteção ao consumidor, em tutela ao consumo, né? Seja de serviço ou de produto, né? Inclusive porque a gente tem uma capilaridade de PROCONs muito ativos, né? Então, se tem uma coisa no Brasil que a gente exemplo, é realmente a proteção ao consumidor. Mas lá eles tiveram que criar então uma lei para cuidar da questão do e-commerce.
Tá? Tá. E também uma justamente para essa questão de regulamentação das plataformas. E lá o Comitê Europeu, o Conselho Europeu, eles criaram um comitê, né, de ética justamente para discutir essa questão da internet, para que não seja uma decisão, de novo, monocrática, né? Tá. Então, era o que também se propunha no texto aqui. Você, inclusive, ter representantes das próprias plataformas, né? Já que elas vão ser Eles não tiveram interesse em participar aqui, nem da conversa? Então, aqui, ou eles estão aproveitando esse movimento da direita, que ainda é muito forte no Brasil, que se mostrou aí contrário ao PL, e se apropriaram disso para também né, se fortalecer aí nesse movimento contra o PL, que é muito melhor não ter do que ter. Né? Agora, se tem, eles vão ter que se adequar, e aí eu acho que é muito melhor para eles que se tenha um comitê de ética, né, onde eles participem, né? Esse é o ponto que eu sempre fiquei assim incrédulo, que eu também acompanhei, né? Poxa, o Dino falando tantas vezes, a gente chama aqui o pessoal, os representantes, para conversar com a gente, vai lá, né? É o que eu estou te falando, é que nem a gente, como advogado, quando judicializa. Né? Não há ali... muitas vezes, eu já tive o cuidado de... não vou judicializar, eu vou notificar primeiro. Tá. Quem sabe ele entendendo o dano que está ali, né? Eu não recebo resposta. Então, hoje em dia, eu já judicializo, invocando ali o artigo 19, o juiz já dá ali em sede de medida de urgência e a gente já manda para eles cumprirem. Só assim que funciona. O que é lamentável, né? O ideal é que você tenha ali... Outra coisa que tinha no PL era um canal de denúncia ativo. Isso. Onde você tivesse resposta. Né? Então, é só isso. A gente quer que as plataformas se comprometam com serviço de qualidade. É só isso. Pois é, nada gente. Mais do que isso. Não, eu acho assim, o texto... Eu não sou um cara que, nossa, li muitos projetos de lei na minha vida, até porque não é minha área, mas quando eu li, eu até estava com medo, putz, vamos abrir aqui, vai ser super complicado. Não, achei o texto leve, super entendível. Sim. Pra gente, principalmente, estar na internet. E, pra gente é uma briga terrível, doutora Elaine, porque você não imagina como a gente briga, a gente faz conteúdo assim, para informar, né, para inspirar as pessoas, transformar, a gente fica brigando com esses clickbait, com esses fake news em manchete e tudo mais. Então, assim, a minha dica pra gente que faz conteúdo puro, genuíno e tudo mais, vai ser um benefício enorme. Quem não deve, não teme. Pois é. Né? E, inclusive... A gente vai parar de ter essa... É uma competição hoje desleal, assim, desculpa dizer, sabe? Não, e eu já vi pessoas, até da direita, que são meus amigos e tal, me dizendo, eu no outro dia estava no meu podcast, eu fazendo um vídeo, falei não sei o que, a plataforma foi lá e cortou. Tá vendo? Você está sendo prejudicado, porque agora, pelo PL, se ela te cortar, ela tem que te dizer por quê, ela tem que fundamentar. Então, olha que maravilha. Simplesmente tirar do ar. Então hoje ela está usando da soberania dela. Não gostei do que você falou, acho que isso pode me dar problema, isso é transgressão, vou lá e corto, mas não te dou justificativa. Então, você vai ter que procurar um advogado. Veja, eu sou advogado, para mim, modéstia à parte aqui, né? Seria ótimo, porque eu tenho um monte de demanda. Mas eu penso como coletividade. Né? Tem um monte de judicialização que seria desnecessária se a gente tivesse uma lei. Né? É básico. Você me cortou, você tem que me contar por quê. Você tem que me dar uma justificativa. Você tem que fundamentar por que eu não posso mais entrar no seu restaurante. Então, hoje você vai num restaurante, aí você fala, eu sou bolsonarista. O dono do restaurante é Lula, ele não te deixa entrar e fica por isso mesmo. Não, você chama a polícia e ele vai ter que deixar você. Então, por que o cara da plataforma pode simplesmente te excluir sem dar satisfação? Então, é isso que as pessoas precisam entender. A gente precisa que eles tenham uma contrapartida de um serviço de qualidade. Sim. Agora, conta pra gente, quais são os próximos passos? A gente viu que foi adiada, né, a votação. O que está acontecendo agora e o que se pretende fazer aí nas próximas semanas? Olha, seria muito prudente, inclusive para o governo. Não acho que foi aí nenhuma... Não foi uma derrota para o governo. Eu acho que, na verdade, foi um ganho para a sociedade. Porque realmente as pessoas não estavam acompanhando,
né? Então, elas começaram a acompanhar essa discussão agora, nos últimos dias, já perto de uma possível votação. E aí é difícil mesmo você digerir tudo isso, né? Então, eu acho que o Congresso deveria fazer um serviço público e o governo exatamente como você está fazendo aqui. Isso é um serviço público. Esclarecer o que é o PL. Né? Então, vamos esclarecer a sociedade, vamos chamar a sociedade para mais uma consulta pública, vamos rever alguns pontos que foram tirados, se faz sentido, como o da... De novo, eu repito, eu tenho batido nessa tecla, de criar uma comissão multidisciplinar, onde você tem ali vários agentes, né, de várias do público e do privado, debatendo essa questão. Muito importante, né? E aí sim você faz uma votação consciente, né? Inclusive, assim, eu tive a oportunidade. Eu vou contar aqui uma curiosidade. Eu dei uma entrevista para o Fala Que Eu Te Escuto, sobre o PL. Olha só. E foi bacana porque antes de mim tinha falado um deputado que também é da igreja. Ele foi super bacana, ele foi super... não foi extremista, enfim. Entendi. Falou, olha, a gente está analisando, etc. E ele ouviu depois a minha fala. Eu sei que ele ouviu porque ele passou a me seguir no Instagram e eu achei bacana. Aquela entrevista me fez me sentir assim como se eu tivesse contribuído para a sociedade, porque um deputado ouviu uma explicação. Não estou querendo aqui ter a soberba de falar ele não sabia, eu sei, ensinei para ele. Não é isso, tá, gente? Mas assim, ele ouviu um contraponto, né? Ele ouviu talvez a voz de quem está atuando no dia a dia como advogada nesse mercado digital e sabe das dores, né, dos cidadãos que têm ali algum dano. Então foi muito bacana. Ele tá me seguindo no Instagram, me senti super honrada, né, porque de alguma forma eu falei para um parlamentar, né, eu levei a voz dessa história. Então é isso que a gente precisa, né, instruir as pessoas. O que está faltando, na verdade, né, no nosso país agora é o diálogo, é a conversa, é a explicação, né? É uma linguagem mais clara, mais pastoral, menos combativa, né? E mais explicativa, mais esclarecedora, né? Então, eu acho que cabe ao governo também esse papel, sabe? Eu acho que se o governo também entende que para ele vai ser importante para manter a sua governabilidade, por que não fazer isso? Por que não chamar agora o Congresso, né? Consultas públicas, né? Antes da votação, né? Por que a gente não faz aí um grande diálogo com a sociedade sobre isso? Demais, né? Levando especialista, olha que legal. Né? Exatamente, abrindo para essa discussão, abrindo para mais contribuições. Já teve isso, porque esse projeto tem 3 anos. Mas o projeto já mudou, já foi alterado 500 vezes. Nem deveria mais ser considerado o PL de fake news, mas sim o PL da regulamentação. É muito mais abrangente que isso, né? Exatamente. E a gente discutiu muito isso aqui, né? Exato. Aí, assim, como já não está mais em votação, agora a discussão é a questão da votação que terá na Suprema Corte sobre a alteração da redação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Gente, vamos deixar isso para lá, porque se sair uma lei, a decisão da Suprema Corte ela já não vai ter mais efeito, porque você tem uma lei. Então, vamos pensar na lei. É isso que a gente precisa parar. De só combater. Vamos tratar do que é importante para a sociedade, porque, afinal de contas, quem acaba pagando o pato somos nós. Somos nós que vamos estar nesse meio todo aí. Exatamente, né? Exatamente. E eles colocaram algum prazo? Existe prazo para isso ou não? Não tem nenhuma data prevista ainda, né? Não tem uma data prevista ainda. E como toda lei, passa por todo mundo e, em última instância, a presidência, é isso? Exatamente, que promulga a lei. Muito bom. Deixamos de falar alguma coisa importante do PL? Não, foi uma delícia. Foi bom, né? Nossa, esclareceu muita coisa para mim, imagino que para as pessoas também. Acho que muita gente, não só o deputado lá que você conversou, vai querer começar a te seguir. Então fala pra gente qual que é a sua rede social para o pessoal ficar atento lá. É @Elaine Keller, né? Eu sou bastante ativa no Instagram, né? Eu entrei no Twitter há pouco tempo e acho uma plataforma legal, mas o Instagram
Olha eu fazendo propaganda do Instagram, de graça. Eu gosto porque você tem ali o Stories, né? Então, eu gosto de atualizar aquilo que é pauta quente. Eu acabo colocando no Stories lá, né? Tá. Então, aquilo que às vezes faço alguns cortes de programas, o podcast que eu participo, coloco lá a mensagem. Então, eu coloco muita coisa ali para esclarecer, atendo as pessoas muito pelo Instagram ali. Muito legal. E já vou falar aqui, já pedi sua autorização, a gente vai fazer muitos cortes bacanas dessa conversa. Legal. Tudo bem? Tá liberado? Nossa, show de bola. E eu quero autorização para compartilhar. Já está dada. Doutor, obrigado por trazer um tema assim tão importante para a gente e que para muitas pessoas é complexo e conseguir transformar numa conversa tão agradável. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom usar o nosso conhecimento para ajudar a esclarecer a sociedade, né? Eu acho que é isso que a gente tem de rico na vida da gente, é saber, como a Rita Lee, que a gente fez um monte de gente feliz, que a gente construiu, que a gente ajudou a sociedade para ela ser melhor. Muito bom, e muita boa lembrança citar ela nessa semana tão triste aí que a gente acabou perdendo essa fera da nossa música e do rock and roll. Obrigado, viu, Elaine? Eu que agradeço. Obrigado você também que acompanhou esse super papo. Espero que esteja mais claro para vocês aí um pouquinho do projeto de lei que trata aí das fake news. E ficou claro que não são só as fake news, mas uma regulação que nossa internet aí anseia bastante. Acho que vai ser muito importante. Qualquer dúvida, deixa seu comentário aí. Eu posso passar para a doutora Elaine depois para esclarecer se ficou alguma coisa que não ficou clara. Mas vamos ajudar, vamos espalhar essa conversa para mais gente. Eu tenho certeza que vai ser importante, como ela mesma disse assim, ter a sociedade junta nessa discussão. Então se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, deixe o seu like, seu comentário. Estamos no Apoia-se, tá aí na descrição também. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, será muito bem-vindo e tem benefícios aí para os nossos apoiadores que fazem parte da nossa comunidade, então não fique de fora. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.